Como transformar a sua paixão em uma fonte de renda, em um negócio, e por que a gente tem medo disso? Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer para você histórias inspiradoras, temas que agregam valor na sua vida. Esse programa conta com o patrocínio de ASB Contabilidade, a contabilidade oficial aqui do Empreender Sem. Obrigado aos amigos da contabilidade que fazem aqui o trabalho conosco. Você que precisar de uma assessoria contábil, a ASB está à disposição. E também da Gaminox, utensílios para gastronomia, uma loja de Blumenau que atende Santa Catarina. Você que gosta de cozinhar, você que tem restaurante, tudo você pode encontrar lá na Gaminox. Tenho certeza que a equipe da família Fronza vai lhe atender muito bem. E hoje está aqui no estúdio um amigo meu, um grande amigo meu, Bill Shepard. Seja bem-vindo, Bill. Obrigado por topar conversar com a gente, cara. Tudo bom, João? Beleza? Cara, Bill, tu trabalhas com estúdio de música, né? Hoje, sim, o teu grande negócio é um estúdio de música, sala de ensaio. Conta um pouco para nós o que é essa atividade do Estúdio B. Então, o Estúdio B é um estúdio que foi inicialmente voltado para locação de espaço para bandas que normalmente são proibidas de ensaiar nas garagens, né? Então eu enxerguei um ramo de mercado nisso aí e investi no negócio e comecei com um estúdio de música. Tu começou para alocar para banda ensaiar? Para bandas, exatamente. Começou, era minha brincadeira. Era uma sala para ti? Era para mim e sempre teve um que pedia, posso usar teu espaço? Aí veio a ideia e comecei, fui melhorando, até o que eu tenho hoje. Hoje tem gravação, faz gravação. Hoje o estúdio está mais completo, né? Hoje tem, além das salas de ensaio, que são duas já, e... eu me lembro quando era uma só, quando era só grande. Uma só. Eu comecei menor ainda. E depois a gente foi complementando com a parte de gravação e outras produções, o pessoal roda vídeo lá dentro. Hoje tem vídeo, Mas, cara, e aí eu acho que é a grande questão, tipo, essa é a tua paixão, né? Inclusive tu tocou na Grifo. Na Grifo, que era uma banda 80. Bem conhecida aqui de Blumenau e tal. E tens uma história na música, né? Rock na rua, Skull Rock, aquela confusão, né? Todos esses festivais. Até a gente tem uma também, né? A gente até já tocou junto, tudo, né? Então, sim. Mas antes da música, a tua função profissional era outra, né? Sim, com o que tu trabalhava? Cara, eu comecei... Os anos 80 foram meio confusos, então a música já entrou paralelo para mim, com uma ausência de profissão inicial, né? Como todo jovem, 19, 20 anos, fui pegando de comércio, mercado, o que tinha pela frente, né? Enquanto a gente não tinha preparo ou estudo para seguir alguma coisa, então eu fui pipocando, né? Sim. Mas logo eu comecei a enveredar por um caminho que eu gostei. A convite de um amigo, eu comecei a trabalhar com informática, né? Legal. Antes da naquela época era uma área absolutamente disruptiva, né? Em 1988, 89, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, ou seja, já estava ligado na música, né? Todo mundo, aliás, boa parte das pessoas ainda me conhecem daquela época da loja de instrumentos musicais, porque acharam que eu era o dono da loja, mas não era. Não tinha nada. Qual que era a loja, pode falar? A Flash Musical, extinta Flash Musical. Era ali na Ladina Energia. Saudoso amigo José Flash, né? Legal. E me deu a oportunidade na época, a gente trabalhou juntos lá, acho que foram uns 2 anos e pouco, quase 3 anos que eu trabalhei lá. Foi lá que tu comprou o teu baixo? Foi. Eu lembro dessa história. São todas as coincidências da vida, sabe? Desde o primeiro instrumento até o meu primeiro instrumento importado em virtude da captura do nosso dinheiro pelo então presidente Collor, né? Então... Olha só. São todos os pontos que se ligam ao longo da história da vida da gente, né? E aí tu trabalhou lá, e aí foi para informática. E aí, através do convite de um amigo, que estava começando a mexer com isso também, no finalzinho dos anos 80, eu comecei a mexer com informática. E aí não parei, por 30 anos, não teve como parar. Mas sempre na área de hardware, de manutenção? Hardware. Eu sou o que se chama de dinossauro da informática, né? É o cara que começou com as máquinas gigantes, pesadas, que tinha que ser forte para carregar aquilo, os monitores eram grandes, pesados, a eletrônica era bruta, então era uma coisa muito... rudimentar. Rudimentar. E para mim até era tranquilo, porque eu sou neto
de técnicos em eletrônica, da época da válvula e tudo. Então, eu sempre já frequentava de criança as oficinas eletrônicas, então para mim não teve muito mistério. Já era uma área, digamos, que tu tinha uma predisposição para uma questão familiar. Eu conhecia, não tinha medo da eletrônica, então me meti de cara nisso ali, eu digo, não, beleza, isso aqui eu entendo e vamos nessa, né? Cara, o grande mote, né, do bate-papo aqui, que foi o que eu chamei lá no começo, e a ideia de te trazer aqui surgiu, até comentei contigo antes, por causa daquele livro, né, tem um livro do Tim Ferriss que é muito bom, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, onde ele fala assim que a gente precisa planejar o nosso tempo livre, né, porque a gente quer ter tempo livre, beleza, mas tempo livre pra quê? Né? Todo mundo acha, eu queria ficar sem fazer nada, não queria precisar trabalhar e tal, mas ficar sem fazer nada é um saco, né? Sim. E aí, eu me lembro, quando tu começou o estúdio, eu me lembro, quando eu fui lá, tu já estava mais estruturado, eu acho. Quando eu te conheci, tu já tinha sala maior, já era uma coisa mais... Mas eu me lembro que foi bem naquela fase que tu se aposentou, né? Tu parou de trabalhar com a informática. Sim. Fica à vontade, o celular tá tocando. Não, eu só vou desligar ele aqui, afastar, porque esse aqui é um intruso, esse cara. Mas a gente, eu me lembro que foi naquela época, tá, vou me aposentar e tocar aqui o meu hobby. Sim. Eu imagino que tu deve ter pensado, vou ficar com bastante tempo livre, mas aí no meu tempo livre eu vou... Como é que foi isso, assim? Então, durante o meu trabalho com a informática, eu não tinha tempo livre algum. Não, o trabalho de informática não parava. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. E, nossa, a minha família já era difícil, né? Então... Até porque era a época que tu estava tracionando, né? Sim. Constituindo patrimônio e tal. Exato. A informática, queira ou não, educou meus filhos, pagou minha casa, fez tudo para mim, né? Então, sou muito agradecido à minha escolha nesse momento, né? Mas chegou um determinado ponto que eu comecei paralelo à minha carreira de informática, eu nunca abandonei a música. Abandonei por alguns anos, porque eu tive que me concentrar no trabalho, depois eu voltei para ela de leve, fui levando, construí dentro da minha casa, minha mulher ficou louca, fiz um estúdio dentro da minha casa, uma barulheira, duas vezes por semana, aquilo era um inferno dentro de casa. Dentro de casa, assim. A minha mulher não podia ver novela, ela me xingava. Faz parte, né? E aí, um belo dia, eu, olhando para o horizonte, me disse, por que eu estou fazendo isso? Eu já tinha tido um convite de um amigo, empresta o teu espaço aí, cara. Aí pensei, mas emprestar não, eu não vou emprestar para qualquer um, eu vou alugar, cara. Claro. Né? E aí caiu a ficha, digo, eu vou me mudar, eu vou parar com informática e vou começar a trabalhar com estúdio. Comecei a construir, peguei as economias de uma vida e comecei a construir, né? Fiz um estúdio do zero, né? Desde alvenaria, teto, onde eu mesmo fui o técnico eletricista, encanador, auxiliar de pedreiro, como todo mundo faz nesse país, né? E profissional polivalente. Profissional polivalente, mas está bem feitinho. Tu já foi lá, já viu. E tá tão bem feitinho, a parte de isolamento, que até o celular não pega lá dentro, tem que ter não Wi-Fi. Não pega. Isso então bom ficou. Coisas da eletrônica que a gente sabe. Né? Sim. Então, aí eu construí o estúdio, fui levando de maneira paralela até o momento que caiu a segunda ficha, que eu digo, agora, se eu queria ter tempo para fazer alguma coisa, agora, mesmo que eu não tenho mais tempo para nada, porque era jornada dupla, trabalhava durante o dia na informática e à noite no estúdio. Aí a coisa começou a complicar. Eu digo, não, eu vou ter que escolher um dos dois. Automaticamente eu escolhi ficar só com o estúdio. Porque aí pesou a minha preferência pela música. Eu sou músico há mais de 40 anos. Tu começou num paralelo, até que chegou um ponto, vou parar, vou descontinuar a parte de informática. Isso. Vez ou outra ainda deve rolar alguma coisinha, normal? Fiz ainda um pouco disso até na meados da pandemia. A pandemia foi também a divisora de águas, né? Porque com a falta de movimentação no mercado, então o mercado meio que se auto-extinguiu, assim. Né? Sim. Então eu aproveitei o gancho. Não, agora vai e eu vou me dedicar ao estúdio totalmente. Tá, e aí então tipo assim, tu não chegou a ida pro estúdio, mas houve ali
uma perspectiva de que eu vou ter mais tempo livre, é mais um hobby. Sim. Houve essa visão, né? Teve essa visão, né? Eu imaginei, vou montar um estúdio e vou trabalhar lá 2, 3 horas por dia. Me divertir. E vou me divertir, ouvir vou umas escutar musiquinhas. música, vou cumprimentar os amigos, tomar uma cervejinha. Eu achei que ia ser isso aí, né? Tranquilo, assim. Mas não dá, cara. Aí caiu aquela coisa, né, do empreendedor. Do trabalhador, cara. Eu sou trabalhador, não dá. Eu trabalho à noite, pelo menos 5 ou 6 horas à noite com as bandas. E tenho todo dia ainda, não livre, porque eu tenho manutenção, tenho gravações, tenho um monte de coisa, no fim eu tô trabalhando umas 14 horas por dia. Não, mas o que eu queria trazer de gancho, assim, tipo, por que tu não começou antes, cara? Não bate essa pergunta? Não sei. Acho que o medo de empreender é uma coisa que todo mundo leva. Porque você tá com o teu emprego, tá trabalhando, todo mundo tem esse medo. Se eu ficar amanhã sem trabalho, o que eu faço? O que eu faço? Né? A pessoa tem medo de empreender. Assim, tipo, quando tu começou, tentar pegar um gancho ali, quando tu começou o estúdio, claro, foi um hobby que foi ficando sério. Sim, né? sim. Havia ali uma paixão. Mas tu projetou uma espécie de aposentadoria, né? Porque tu também era empreendedor. Sim, tu projetou uma fonte de renda que te garantisse caso o estúdio não desse certo. Exatamente. Isso sim, isso durante todo o meu trabalho eu sempre fui pé no chão nisso aí, né? Fazendo uma preparação para uma saída da formalidade da informática e para... Exato, para me aposentar, né? A ideia era se aposentar mesmo, né? Uhum. Mas depois que eu migrei para o estúdio, que eu vi que... Poxa, eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque a parte da informática eu também era empreendedor. E quando eu empreendi no ramo do estúdio, eu fiquei orgulhoso de mim, porque eu pensei, eu fiz 2 negócios de sucesso. Não, então, era aí que eu queria chegar, mas de alguma forma a pergunta foi, né, como transformar um hobby? Então, de alguma forma, o que tu fez foi assim, cara, tu projetou um risco calculado, tipo, Sim. tô calculando o meu risco aqui, e gradualmente tu migrou de uma atividade que era a tua atividade principal, onde te dava tua fonte de renda, para atividade onde tu tinha a paixão, que é a tua vontade. Talvez essa seja o extrato da dica que a gente pode dar para quem às vezes está ouvindo, né? Tipo, cara, tu tens uma paixão, faz um projeto de transição dessa atividade atual para a atividade que tem paixão. Para ti funcionou, né? Funciona. Mas aí tu fala hoje, assim, a gente até falou sobre isso fora do ar. Hoje a tua renda no estúdio chega até talvez ser maior do que era antes. Sim. Ou igual pelo menos. Ou superior. É que tem que levar... Sem contar que tu ainda tem uma aposentadoria. Então... Sim. São vários fatores que tu tem que pesar. Né? Quando eu trabalhava de um jeito, eu tinha gastos, sabe, né? Gastos, tu saía... ganhos, então tu tinha a balança, né? Quando eu me mudei, o ramo que eu estou agora é outro nível, patamar de gastos. Então, proporcionalmente, eu ganho mais hoje do que eu ganhava antes. Claro, porque também tu sai menos, né? Eu saio menos. O cliente vem até você, não é tu vai até o cliente. Isso é questão de negócio. É como é o negócio. O negócio é assim. Então eu não preciso mais pegar a estrada e viajar. Também há, assim, a questão de que o ramo da música tem cada vez mais se profissionalizado, mais gente procurando, né? Também existe isso, né? O ramo da música, eu acho que ele nunca parou, né? Ele sempre... nunca parou. Parou. Mas eu quero dizer que assim, a gente passou a ter mais acesso à tecnologia. Sim. Porque assim, hoje o que tu tem no teu estúdio, há 20, 30 anos atrás, tu não teria. Não, né? De jeito nenhum. Microfone, então era muito mais caro, né? Não, hoje, alguns equipamentos que a gente tem hoje em dia são inimagináveis há alguns anos atrás, né? A tecnologia ajudou bastante. Até mesmo eu coloco a gente aqui, né? Hoje eu tô gravando aqui com um celular, vai ficar uma qualidade boa, né? Os microfones ligados no celular, então tu tem toda na iluminação, isso aqui eu não teria também. Sei lá, eu que mexo com isso aí há tempo, uns 15 anos atrás, eu não tinha nem imaginava isso aqui, né? Mas, assim, enfim, pra gente estratificar e até pra concluir essa história, assim, de alguma forma, então tu te arrepende de não ter começado antes, talvez? Totalmente, me arrependo totalmente. A ideia de se tu pudesse dar uma dica pra quem tá ouvindo, cara, investe na tua paixão, vale a pena. Sim, planeja. Todo mundo acha, assim, que eu ia abrir o estúdio da noite pro dia. Não, isso teve... Para começar o estúdio, eu acho que teve pelo menos uns 3 anos de planejamento antes. Mais uns 2 anos de construção. São 5 anos antes de botar a mão na massa.
Então você tem que planejar. Você planeja, vai fazendo a tua migração, vai te organizando. Um risco calculado. Prepara a tua mente dos que vivem com você, porque a família também vai entrar nesse negócio, né? Se você vai sair de uma atividade e vai para outra, isso, claro. Todo mundo está envolvido nessa história, né? E aí, então, eu planejei a coisa toda. Tudo bem, não foram 5 anos, mas quase isso. E quando fala em planejamento também é aquela coisa muito empírica, tu vai testando, vai devagarinho. Vai tendo a ideia e tal, vai vendo como funciona. E tu falou uma coisa que é a mentalidade, né? Preparar a mente, né? Preparar a mente. Porque tu tá numa frequência aqui. Você não pode se arrepender. Você não pode chegar num ponto de você, agora vamos virar a chave. Plá, eu me arrependi. Não pode. Você tem que fazer e virar e muito bom. Seguir em frente. Não tem como, né? E tu pode ir testando para ver se é isso mesmo também, se tu for de maneira calculada, né? Porque assim, tu poderia daqui a pouco, encher o saco no lugar, não, vou manter isso aqui só para mim. Não, mas aí, quando a gente é adolescente, a gente faz isso, trabalha lá no comércio, 8 horas por dia, vendo os clientes passar. Ai, cansei, cara. Eu vou dar um jeito de me esconder no banheiro para os caras me demitirem. Chega uma hora. Assim. É verdade. Chega na maturidade, o cara não tem essa opção. Não tem essa opção. Não tem como. Então, quando você cresce, você vê que a coisa funciona diferente. Hoje tu trabalha aí, tu brincou, né? 12, 14 horas por dia, mas tu trabalha mais feliz? Meu Deus. Acorda de manhã, pulando da cama. Com vontade. Com vontade de trabalhar. Uma curiosidade, sabe que o estúdio do Bill foi o primeiro lugar que eu vi uma campainha que não é de barulho, é uma campainha de iluminação. Eu tenho um... Como é que é o nome dele? Giroflex? Giroflex, porque dentro do estúdio tem muito barulho, né? Como é que eu vou ouvir uma campainha? Ou eu tô gravando, né? De repente... Aí não dá. Então eu botei um giroflex no lugar da campainha. Opa, tem gente lá no portão. Eu comento que foi uma curiosidade que eu vi lá, né? E hoje, Bill, tem espaço no estúdio para locação? Como é que tá o movimento? Tá bom o mercado? O ano 2023 começou bem para vocês? 2023 começou talvez assustador, né? Muita gente se assustou. Todo mundo. O que provavelmente poderia, talvez, quem sabe, acontecer, né? Uhum. Mas as pessoas não pararam de fazer as coisas. Então, para mim, o movimento está muito bom, né? Eu tô poucos minutos antes de começar aqui negando, porque eu não tenho horário. Massa. Não tenho horário. E eu até comentei com o teu amigo que está atrás da câmera ali, o diretor. Eu digo, acho que eu estou pensando em empreender mais um pouquinho, botar um pouco mais. Fazer mais um. O Bill ainda faz uns churrascos, né, Bill? Rola uns churrascos lá, né? Eu até era para ter ido no final do ano, mas não rolou. É que a gente acaba conhecendo muita gente. Eu tenho um giro médio lá de 60, 70 bandas. Caramba, que ficam, né, não tão religiosas assim nos seus horários, mas é muita gente. Calcula 4, 5 pessoas por banda, vê quantas pessoas eu conheço. Sim. Não sei o nome da metade, né? Mais fácil eles lembrar de mim, o Bill, claro, um cara só, né? Então, e Bill é um nome também que é mais fácil. Diferente, né? Bem diferente. É diferente e é fácil, é Bill, né? Ficou o Bill, né? Lá em casa tá tudo certo, tá? Tem o Bill, a mulher do Bill e o filho do Bill. É verdade. Bora, Bill. Então... E aí tu resolveu fazer um evento também? Aí eu comecei... Na verdade, eu sempre quis fazer todo fim de ano um churrasquinho para comemorar com as bandas, mas nunca dá certo. E lembra que nós falamos sobre isso, né? Que é um espaço, tem uma áreazinha legal. No meio da pandemia, eu olhei para aquela parede e digo, aqui cabe uma churrasqueira, uma pia, uma geladeira, vou fazer. Aí fiz, né? E aí comecei a convidar a galera. Mas também é tão difícil de juntar a turma, principalmente fim de ano, né? Que todo mundo tem festa de encerramento de empresa. Mas uns 20, uns 10, 20 sempre vão, né? Não, consegui juntar acho que 50 pessoas na última festa. A mulher do Bill fica... Não. Parceiro? Não dei nada, nem um trabalhinho para ela. Fiz tudo sozinho para não incomodar. Tá certo, cara. Bom, o Estúdio B fica aqui em Blumenau. Vamos deixar... Tem rede social, Estúdio B, né? Tem, Estúdio B, com S mudo na frente, né? estudiob.blumenau. Pertinho do Parque Europeu, ali nos fundos do Parque Europeu. Pertinho do Parque Europeu. Na minha casa, é um negócio, tá dentro dos fundos da minha casa, né? Mas fica a dica, quem tá procurando, eu acho legal também a gente deixar essa recomendação. Eu sou o cliente lá, já fui um parceiro, até quero ir lá gravar. Tá me devendo uma gravação. Não arrumo tempo.
Mas fico bem feliz de fazer esse registro, sabe, Bill? Porque as pessoas lá que estão empreendendo, ou que estão nas suas atividades profissionais, muitas vezes elas têm essa idealização de, eu quero trabalhar com o que eu gosto, e tem medo. Então eu acho que a tua história, que eu comentei antes, ela de alguma forma faz esse registro. E aí até para a gente fechar, antes de fechar eu quero só agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a gente sempre agradece no final também, a Gaminox Utensílios para Gastronomia aqui de Blumenau, viu, Bill? Se tu gosta de cozinhar, se tu é churrasqueira, o Fronza lá, o Fernando e a Cris com certeza vão ter melhor, tudo que tu quiser para tua cozinha, copo, talher, tem lá. Eu acho que eu já comprei lá um jogo. Aí, viu? Já fui lá. O estado inteiro. E a SV Contabilidade, a nossa contabilidade oficial aqui, o Michael e o Cláudio, nossos parceiros, né? Você que está precisando de assessoria contábil, a SV, que fica aqui do ladinho do Terminal Pro também, em Blumenau. Mas para fechar, eu queria que tu deixasse assim, eu queria que tu refletisse a respeito dessa transição e que mensagem tu hoje diria para aquele Bill que demorou um pouquinho mais do que tu imaginava, talvez, para começar essa ideia e para fazer esse estúdio. O que tu diria para aquele cara? Bom, o que eu ia dizer para esse cara? Meu Deus. A gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Né? Você pode, mesmo que você tenha que, por algum motivo, deixar para um outro dia, mas pelo menos não abandona a tua ideia. Fique planejando, fica moldando isso na tua cabeça. Quando finalmente a coisa acontecer, ela está tão natural já, está tão sabida que você vai fazer e tirar de letra. Isso é muito certo. Tá? Não desistir da ideia. Não desiste da ideia. Não desiste da ideia. Pode demorar. A gente tem um país meio complicado para viver, mas funciona. Ser um empreendedor, não necessariamente todo mundo pensa em empreendedor é um cara dono de uma indústria. Tá? Os caras, não. Um empreendedor pode ser um cara sozinho, tendo uma ideia e se virando sozinho com aquilo. Fazendo acontecer, né? Fazendo acontecer. Então, todo mundo pode ser empreendedor. É só você ir para frente. Continuar, fazer acontecer. Exatamente, fazer acontecer. E as pessoas param no fazer. A ideia tem que estar sacramentada para ela ter coragem de fazer. Né? E acho que talvez a coisa mais importante, faça e faça bem feito. Não dá gancho para voltar para trás. Não dê sorte para o azar. Não dá sorte para o azar. Faça e faça bem feito. Que aí só tem a crescer. Que massa, Bill. Obrigado, cara. Obrigado. Parabéns pela tua trajetória, né? Obrigado. Obrigadão por ter topado conversar com a gente aí. Ok. E tamo junto, vamos pra frente. Valeu. Você que está nos assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa história inspiradora com mais pessoas. Tenho certeza que muita gente vai se identificar, daqui a pouco pode até se soltar um pouco mais e correr atrás dos seus sonhos. Você que está nas plataformas de streaming, deixe seu like também, compartilhe. Obrigado pela sua audiência. No www.empreendesc.com.br você sempre tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, negócio, economia, enfim, inspiração. Valeu!